Boa noite a todos. Boa noite a você que está nos assistindo agora pela internet ou então nos vídeos. Nós queremos agradecer pela sua presença aqui. Boas novidades hoje para que a gente possa do despertamento espiritual. Nós estamos hoje na 13ª aula e espero que você aproveite bem essa aula. Antes, vamos orar para pedir a Deus que nos dê uma orientação, para que possa nos guiar, nos dar a orientação certa, poder falar aquilo que é da palavra dele para nos orientarmos. Pai, muito obrigado porque tu estás aqui presente. Nós queremos dar início a essa aula para que todos possam aprender um pouco da tua palavra, como nós devemos agir, o que devemos fazer. Aqueles que estão vendo pela internet também, muito obrigado, Deus, porque eles estão ativos e presentes aqui conosco. Fica conosco, nos abençoando, nos dando essa palavra por ti. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ver hoje a nossa 13ª aula. Mas antes de iniciarmos mesmo na aula, vamos apresentar aqui um negócio aqui, ó. A boca fala do que está cheio o coração. Então, nós vamos ver hoje coisa importante em relação a falar para os outros de Jesus. Mas você só pode falar se o seu coração estiver cheio, transbordando do amor de Deus, para que possa levar as boas novas para as outras pessoas. Como é? Se você for convidado para dar uma palavra a alguém que você não tem conhecimento, você apenas vai ficar lá olhando para a pessoa e você não vai ter como falar com a pessoa e nem com que a pessoa possa fazer perguntas a você. Então, a mesma coisa, por quê? Porque você não tem conhecimento daquilo. Então, cada vez que você tiver conhecimento, você tiver sabendo da coisa, quer mesmo ser um discípulo de Jesus, se você quer ser um servo do Senhor, então você tem que encher o seu coração para que qualquer coisa que aconteça, a qualquer dia, você possa falar de Jesus para as outras pessoas. Né? Nós vamos ver aqui, como podem vocês, Mateus, capítulo 12, dizer coisas boas, 3 a 37. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, você será e por suas palavras será condenado. Vamos apresentar perante o Senhor, quando vier nos buscar, no julgamento, nós vamos dizer o quê? Foi o que eu fiz. Você que vai dizer o que você fez e o que você não fez. Então, ali é que você vai ser conhecido. Quando, pelas suas próprias palavras, é que você vai ser absorvido ou condenado. Então, por isso que o meu coração tem que estar cheio. Quando você tem o coração cheio de amor por Jesus, você só vai transmitir coisas boas e coisas de Jesus. É um ponto fundamental, né? Então, foi só para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Vamos ter que falar de Jesus? Se nós temos que falar de Jesus, nós temos que ter o coração cheio de Jesus. Nós vamos falar hoje como enfrentar objeções na evangelização. Você pergunta, como é que eu vou abranger, como é que eu vou a pessoa e poder falar de Jesus? Então, algumas pessoas vão ter atitudes de receber essa palavra. Nem de Jesus não quero. Mas nós temos que ver uma coisa. Por que os testemunhos de Jeová, quando eles estão andando na rua, casas, e você diz que não tem tempo e ele tem uma resposta rapidinho para dar para que você possa parar um tempinho. E você fica sem querer ele, mesmo que você tenha dito no início que você não queria conversa. Mas é técnica, é tática para que você possa falar. É por isso que eles aprendem no livrinho chamado
Raciocínio à Base das Escrituras. Pouco a Bíblia, mas estudam muito esse livrinho. Livros bíblicos e tem orientação como você deve falar e o que deve falar. Tem o nosso livrinho, não. Mas nós vamos ter algumas circunstâncias onde você poderá argumentar com outros. Você veja na foto aí. Você veja na foto aí. Alguém, sopa? Não quero. É o primeiro logo a dizer, não quero. Não quero ouvir. Porque diz que política e religião, ninguém discute. Eu até concordo que ninguém discuta. Há muitos anos atrás, sobre o Testemunho de Jeová. Muito, mas muito mesmo. Eu tenho o livro Raciocínio à Base das Escrituras, estudei ele, então quando eu estava na rua, de Testemunho de Jeová batendo nas casas e falando, eu parava o meu carro e ia conversar com eles. E teve um dia que eu fui conversar com um, e o cara era até um jovem, era até bom. Aí ele pegou e disse, não, olha, eu não quero que você mude a sua opinião. Mude sendo Testemunho de Jeová. Mas só que eu vou falar aqui algumas coisas que você possa pegar aquilo que eu estou falando e que você possa analisar, pesquisar, para você ter uma resposta certa. Ficou conversando comigo e eu argumentando, dizendo, só veja na sua Bíblia isso. Veja o que você vai acontecer. Isso, olha, você vai me perguntar isso. Ele viu que eu estava sabendo, assim, achando estranho. E aquele coordenador que estava falando, coordenando aquela equipe, já chegou, vamos embora, vamos embora. Aí disse, não, vamos embora não, vamos conversar. Eu chamei eles para conversar também, e eles viram que ali não tinha mais condições, porque eu estava argumentando tudo aquilo que eles queriam falar, não estava sendo contra. O negócio, se você for contra, há choques. Então, não vá contra. Use aquilo que ele falou e faça uma pergunta. Jesus nunca perguntou, aliás, Jesus nunca respondeu uma pergunta. Mas como é isso, Jaime? Jesus nunca respondeu uma pergunta com uma resposta. Sempre respondeu uma pergunta com uma pergunta. Tudo que Jesus falou, ele não respondeu, ele perguntou. Então, quem tem a resposta é a pessoa. É ela mesma que tem que assumir. E isso passou um tempo, eu falei na rua isso, meses depois, eu estava no meu escritório, e alguém me telefonou e disse, Jaime, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Ele queria falar sobre Testemunho de Jeová. E só quem conhece é você. Manda subir. E quando ele subiu, que entrou na minha sala, quem era? Era aquele rapaz. E quando ele olhou para mim, ele tomou um susto. Aí disse, rapaz, olha, eu vim conversar com você. Eu sabia que era você. Mas é porque eu perguntei a todas as igrejas quem conhecia mais sobre o Testemunho de Jeová, que eu poderia debater, que eu poderia ter conhecimento. E me orientaram você. Vamos sentar. Aí disse, olha, você me botou dúvidas, eu fui pesquisar e vi que estou errado. Só que eu levei toda a minha família. E agora eles estão me isolando. Então eu queria que você me orientasse, me ajudasse. Então eu tinha uns materiais, eu tinha umas fitas. Então dei tudo para eles, está aqui. Mostre aos seus familiares, que Deus abençoe na sua caminhada, no seu evangelismo. Se você pergunta, e aí, já minha resposta? Não sei. Quem sabe lá em cima na glória tem um conhecimento, sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas é nós fazermos a nossa parte. Fazemos a nossa parte. Não quero. Então, futebol, religião e política, quem tem não vai mudar. Então, questione. Se você for evangelizar um católico, peça para ele abrir a Bíblia dele.
aqueles versículos que tem na Bíblia dele, é que ele nunca abriu para questionar. Então, faça só o questionamento, certo? Vamos ver algumas objeções. Objeções que são essas? Foi que as pessoas vão dizer a sua atitude que você vai fazer. Certo? Então, quando você encontra uma pessoa, ela vai lá dizer assim, deixe que eu cuide da minha. Você é crente? É. Cuide. Deixe que eu fique aqui mesmo. Então, aí você tem uma resposta para essa pergunta. Estou fazendo exatamente isso. Estou obedecendo a Deus e testemunhando a sua palavra. Está cuidando da vida, da sua vida. Mas por quê? Porque Deus mandou você fazer o quê? O mundo e pregar o evangelho. Então, por isso que você estava querendo falar para outra pessoa, você também tem as boas novas. Cuide da sua vida. Você está cuidando. Aí você vai usar algumas palavras. Por exemplo, vamos, segundo Coríntios 5:20. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Mateus 28:19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem outro versículo aí, a gente vai só passar alguma coisa aqui. Aí vamos para o segundo. Ele perguntar, já fiz muita coisa errada na minha vida. Aí você vai falar para alguém, rapaz, não dá para mim não, eu já fiz muita coisa errada na vida. Não tem perdão não. Olha, qual a resposta que você vai dar? Deus veio salvar os pecadores. E existe somente um pecado ao qual Deus não perdoa. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao diabo aquilo que Deus realiza. Você vai ver lá, em alguns versículos que tem apostila, mas vamos dizer aqui alguns aqui que você poderá parar o vídeo e observar isso. 1 Timóteo. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Certo? Então, tem outros versículos aqui que você poderá pegar. Nós só estamos querendo que você, no dia a dia, essa apostila é boa e essa aula aqui é boa, para que você possa ter argumentos para falar. E você tem que estar preparado com alguns versículos para falar para as pessoas. Vamos ver outra pergunta que podem fazer. Agora é tarde demais. O cara já deve estar morrendo, ou então está mal no hospital. Mas não, já é tarde. Ou então sofreu um acidente, é tarde. Não dá mais tempo, não. Aí, só será tarde demais quando você morrer ou quando Jesus voltar. Aí você pode ver alguns versículos que tem aí. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 13, também diz, porque invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele está pertinho de morrer. Ele vai aceitar Jesus ou não? Bem, ele poderá aceitar Jesus. Agora, vai estar com Deus ou não, aí só Deus sabe. Mas que o que nós temos que levar, as boas novas, temos que levar. Outro ponto que é muito importante, que alguém já falou para você, e que você não teve noção. E não deu certo. Tem muita gente também que diz isso. Rapaz, já fui crente, já estava na igreja lá, já fui crente, já fui crente, não dá certo não. Aí vem, o que é que vem dizendo aqui agora, você vai dizer? Tente novamente.
perante. Deus promete ajudar você sempre. Nunca desista. Diga para ele, ó, você tentou? Nunca desista. Versículo bíblico, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Deus vai estar presente. Então, é uma das coisas importantes. Né? Aí você vem outra. Você está chegando para evangelizar, aí a pessoa chega e diz o seguinte: a carne é fraca. Eu sou muito pecador, a carne é fraca, não dá não. Então você vai lá, a carne é fraca, mas aí o que diz lá? É todo poderoso. E o cristianismo é o relacionamento com o próprio Deus. Né? Vamos ver aqui. Parte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei e estou bem certo que ele é poderoso para guardar até aquele dia. Deus guarda. Esses aqui são alguns pontos de objeção que você vai enfrentar, que você poderá enfrentar também. Né? A pergunta que pode acontecer: ser crente não vale a pena. Tem cara que não quer nem entrar nessa paz, ser crente é demais. Ah, ser crente é isso, é aquilo. Você tem que ter calma. Porque quem vai transformar aquela pessoa, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Legal é que eu fui evangelizar na igreja, nós fomos evangelizar na igreja, e fui pregar, e uma pessoa aceitou a Jesus, uma mocinha, com o vestidinho bem curtinho, ou estava de short, eu me lembro, e aceitou a Jesus, veio para frente lá. Só sei que daqui a pouco ela sumiu, foi com um vestido longo, todo fechado. Aí eu disse: você aceitou Jesus? Foi. Aí eu disse: não, eu vou logo trocar de roupa, porque a irmã disse que eu tinha que trocar de roupa, porque agora eu sou crente. Roupa que vai dizer que você é crente ou não. É o seu coração. Certo? A vestimenta, Deus condena em relação a isso. Ela orienta, Deus orienta que você seja uma pessoa digna e que saiba se vestir. Mas que houve proibição ou não? Não, peraí. Você é crente pelo seu vestir? Eu conheço algumas pessoas que a mulher anda da cabeça aos pés toda coberta. Então, infiel a Deus até dizer chega. Então não é a vestimenta, é o seu coração. Certo? Ser crente não vale a pena. É muito difícil. Não é difícil. Certo? Então você vai responder o quê? Pelo contrário, é muito fácil e maravilhoso. O difícil é viver longe de Deus. Abertura para você falar, né? É muito fácil e maravilhoso. O difícil é viver longe de Deus. Mateus 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, é muito pesado ser crente. Não. O jugo é suave e leve quando você tem Jesus. Provérbios 3:17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Outra objeção também que acontece, quando você vai falar de Jesus para a pessoa e é o seu colega de trabalho ou de colégio. Ri dessa situação se eu aceitar Jesus. Se eu aceitar Jesus, não dá certo não, porque eu vou sofrer bullying, eu vou ser criticado. Olha, irmão, vai dar essa aqui. É porque, infelizmente, não conhece a Deus e a sua vontade. Não os tema.
Deus o fortalecerá para enfrentar qualquer obstáculo que impeça o seu crescimento. O versículo aqui, João 15, 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Tratarão como? Com crítica, com zombaria, mas olha, pois não conhece aquele que me enviou. Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Outra objeção que acontece, vamos ver lá. Na igreja, há gente pior do que eu. A Bíblia. Já são perguntas só que quando você vai falar, rapaz, na igreja tem tanta gente ruim, eu sou melhor do que ele que não conhece a Bíblia. Vamos logo dizer isso. Mas por que isso? A igreja não são pessoas sãs. É um lugar de pessoas doentes, de pessoas pecadoras, e que estão ali querendo sarar, curar sua vida, fazer uma lavagem, fazer uma cura espiritual. Né? Versículo aqui, Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indispensável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que julga, pratica as mesmas coisas. Né? Está julgando o outro e faz as mesmas coisas, não está indo também para fazer as coisas corretas. Né? Vem dizendo lá você, infelizmente, na igreja há muitos falsos cristãos, e creio que você não queria esse grupo. Você vai dar essa resposta. Na igreja existem muitos falsos cristãos. Existe mesmo. Existe tanto que existe o joio. Agora, qual é a diferença do trigo e do joio? Se você for ver na plantação, é o mesmo formato. É a mesma coisa. Então, qual é a diferença do trigo para o joio na matéria mesmo? Qual é? Se você pegar uma peneira, botar trigo e joio dentro da peneira e rebolar para cima, para que ela possa subir e voltar, só o que vai cair é o trigo. O joio, o vento leva. O vento leva. Por quê? Porque o joio não tem peso e o trigo é pesado. Então, por isso é que a ceifa, a colheita que vai fazer é Jesus, porque ele tem conhecimento de quem é o trigo e de quem é o joio. Certo? Então, você está vendo isso. Na igreja, só tem doentes. Agora você tem que olhar quem? Os doentes ou Jesus? Ou o médico? Você tem que olhar o médico. Então, essa é uma das coisas que você tem que falar para essas pessoas que têm essas perguntas para você. Né? Outra. Fui crente e não quero voltar a ser. Fui crente, estive lá na igreja. Rapaz, todos os pastores são ladrões. Nenhum presta. Aí o que você vai dizer? Não tem importância. No dia em que você realmente encontrar Jesus, jamais irá querer deixá-lo. Que a vida não tem sentido longe dele. Outra objeção. Essa também é outra coisa que, rapaz, não. Primeiro ame melhor. Rapaz, eu não vou para a igreja agora porque eu estou cheio de pecados. Eu tenho dificuldades, eu estou sofrendo tanto. Rapaz, se eu for para a igreja, lá é local de santo, eu não tenho condições. Deixa primeiro eu me corrigir. Esse tempo nunca virá. Certo? Então a resposta que você vai lá é o seguinte: você somente se tornará melhor nas mãos de Deus. Se você quiser melhorar,
Deus poderá transformar a sua vida. Né? Alguns versículos. Mateus 11, 28. Venham a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Deus ama muito a você que está dando essa pergunta, dizendo que, não, rapaz, não dá certo não. Primeiro eu vou melhorar a minha vida para depois eu ir. Tarde demais. Aceitável hoje. Outra objeção. Sinceramente, é o que importa, independente da religião, pois todas levam a Deus. Aí é outra coisa que todo mundo engana, é enganado, né? Não, todas as religiões levam a Deus. Deus mesmo. Nenhuma religião leva a Deus, somente Jesus Cristo. Siga aqui. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. João, capítulo 11, diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Capítulo 14, 6. Esses são alguns versículos que nós temos que ter decorado para poder falar para as pessoas. Ou então, já preparado um papelzinho para que você possa orientar e saber qual é a resposta que você vai dar. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Falando. Aí você diz assim, você vai para um católico, e eles têm as imagens, eles têm aqueles santos. Então, desculpas que eles dão é o seguinte, é que não, eu não venero, eu não tenho ídolos, apenas é uma estimação que eu tenho para aquele santo. Mas é idolatria. O seu ato de adoração para aquela pessoa é uma idolatria. A Bíblia do católico também tem. João, se você é católico, vá na João 14, 6. Respondeu Jesus. Ele dizendo, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser. Aí, agora, qual a resposta? Aceitar Jesus e transformar a sua vida. Outra rejeição que acontece. Deus é Pai e não padrasto. No fim, tudo salvará a todos. Também é outra pessoa que diz, não, rapaz, Deus é Pai de todo mundo. Pai de todo mundo, tem certeza? Vamos ver aqui o que é que você pode responder. Deus salvará somente aqueles que creem no seu Filho Jesus, se arrepender dos seus pecados e se entregar totalmente na mão de Jesus. Senão, não tem. Vamos ver. Timóteo, versículo 5, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Você tem dúvida? Vá na sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e leia 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Um só Deus e um só mediador. O que é esse mediador? É aquele que tem contato com Deus, aquele que fala. Então, será que outra pessoa tem acesso a Deus? Olha, isso é que não. Diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Em Cristo Jesus. E outro, João 3, 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer
no nome do Filho unigênito de Deus. Se você não crê como Filho e você como o seu Senhor, você já está condenado. Né? Outra aqui também que é muito, não vale a pena ser crente. Acontece tantas coisas boas. Aqui agora, rapaz, tá? Estou curtindo aí, estou numa boa. Eu quero ficar numa boa. Rapaz, eu tenho aí o forrozinho para chegar lá e tá lá. Tarde, você pode ir e não voltar. Mas eu tenho ali um encontrozinho ali. Cuidado, você poderá ir e não voltar. A decisão tem que ser tomada. Por isso é que você tem que levar para as pessoas esses versículos e conversar com isso. Porque cada rejeição que você tiver, que nós estamos vendo, você poderá aprender e responder da seguinte forma. Vamos ver lá. Com Deus no coração, a vida realmente tem-se boa. Vamos ver aqui um versículo aqui. Capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus dá, né? 1 João, capítulo 2, versículo 17. E a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ver outra rejeição. Ainda sou muito jovem para me preocupar com essas coisas. Foi isso, foi? Ainda sou muito jovem, ainda tem muito tempo aí. Deixa eu ficar mais velho um pouquinho, que quando eu tiver mais velho, eu aceito a Jesus e vou. Mas a questão é que ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Quando a Bíblia fala que o dia aceitável é hoje, é porque você não sabe se amanhã ou se mais tarde você está vivo. Então, o hoje é agora. Ainda sou muito jovem para me preocupar com essas coisas. Vai dar. Cristianismo faz bem para toda a faixa etária. Se conhece a Cristo, menos sofrimento se tem no coração. Aí vamos ver aqui alguns versículos. Salmo 95, 7 a 9. Nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia de Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que fiz por eles. Né? Então, o dia aceitável é hoje. Você poderá ver outros versículos, pesquisando, ou então vendo na Bíblia, que fala sobre isso. Né? O dia aceitável é hoje. Né? Não endureça o seu coração. E por último, nós vamos ver hoje, porque nós temos na apostila, nós temos mais objeções, certo? Nós vamos ver só esse, hoje é o último que nós vamos ver. E se você quiser depois uma apostila, alguma coisa, entre em contato conosco, eu passo já o e-mail para você. A última objeção que vamos estudar hoje. Eu estou muito ocupado, não tenho tempo. Também é outra coisa que, rapaz, eu estou muito ocupado, não tenho tempo de igreja, eu estou vendo outra coisa ali, então você esquece de estar congregando, de estar junto. Qual a sua resposta? Tempo é questão de interesse. É muito importante buscar a Deus enquanto ainda se pode achar, porque esse tempo, um dia, não existirá mais. Hoje nós estamos com liberdade de podermos falar para as pessoas de Jesus. Mas tem países que você não poderá falar. Lá em Bahrein, onde a minha filha está, se você é cristão, você pode se reunir lá, tem lá uma igreja,
que vocês podem se reunir. Você é cristão, mas você não poderá evangelizar. Você não poderá falar de Cristo para outras pessoas. Então é por isso que alguns estão lá, trabalho secular, mas para quê? Para estar lá, missionários que estão lá. Para quê? Para falar de Jesus. Para aqueles que têm coragem e poder dizer isso. Olha, Jesus é o caminho. Há uma diferença. Eles orientarem e levarem as boas novas para aqueles muçulmanos. Então, tem que estar bem atento. Eu estou muito ocupado. Não tenho tempo. O tempo é questão de interesse. João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos adorar a Deus, contagiante no amor de Deus. Então, é isso que nós queremos, essa objeção. Aprenda, prepare um esboçozinho para que você possa conversar com alguém e alguns versículos que você já possa, qual é a pergunta, qual é a resposta que você vai dar, para que você possa ter uma preparação. Com o tempo você vai melhorando e você vai gravando tudo isso. Então, nós queremos agradecer a você por estar presente aqui conosco, assistindo nossa aula. Nós queremos orar por você, queremos pedir a você que você, se você tem alguma dúvida ou quer receber a apostila, não tem importância. Você peço apenas que você entre em contato conosco através do e-mail que está aqui passando. projetopescador@gmail.com. E nós mandaremos, através do seu e-mail, essa apostila. Também queremos dizer uma coisa. Nós queremos chegar a 10.000 visualizações nesse canal. Ajuda em divulgar, em compartilhar e também inscrever-se no canal. Faça a sua inscrição no canal e divulgue para as pessoas que também possam inscrever. E aperte lá do lado direito, tem um sinozinho. Você aperta nele que você receberá todas as sinalizações quando nós estivermos ao vivo ou quando nós estivermos colocando um vídeo no canal. Com vocês. Obrigado a vocês. Vamos só orar para que Deus possa abençoar. Pai, nós te agradecemos porque hoje nós aprendemos algumas ações que vão nos falar quando formos levar a tua palavra, Senhor. Nos faz gravar esses versículos na nossa mente, nos faz aprender mais e pedimos a unção do teu Espírito para que quando nós falarmos o teu amor, o teu poder, a unção do teu Espírito possa nos usar. Paizinho, nós queremos agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão vendo o vídeo, que possam ser abençoados. Derrama a tua unção na vida dessa pessoa e responde às orações deles. Muito obrigado, Deus. Mas que o teu amor, a unção do Espírito Santo e a comunhão com Jesus e com o Espírito e contigo, Senhor, se torne cada vez mais. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Fica conosco.